aqui para o segundo capítulo do Evangelho de João no nosso devocional. E com vocês eu queria compartilhar, são duas passagens bem conhecidas, bem famosas por nós. E na primeira parte do capítulo 2, Jesus transforma água em vinho, ele tem o seu primeiro milagre revelado. E na segunda parte do capítulo 2, ele expulsa os mercadores do templo. E você pode falar, e muitas pessoas já falaram que não existe coerência, que não existe, eles não conseguem entender essas atitudes de Jesus nesse mesmo capítulo, que são tão opostas umas às outras, são tão singulares e não são parecidas, mas o que me surpreende, o que me encanta no Evangelho de João, e nós veremos isso ao longo desses dias, desses devocionais, é que ele é um livro de opostos, ele é um livro de polos, ele é um livro que apresenta diversas situações que para nós são contrastantes, que para nós existe uma diferença, mas elas, em todas as situações, Jesus revela quem ele realmente é. E você pode falar assim, poxa Gabriel, mas o que você está falando? Se você for pensar num contexto de um casamento, se você for pensar numa festa, numa boda grande, e eu casei recentemente, e existe toda aquela expectativa, todo aquele anseio, as pessoas que são convidadas falam sobre o casamento, falam sobre o ocorrido, e nós vemos Jesus como oposto ao contexto de um casamento. Ele está na dele, ele está quieto. E Maria vem até ele. Maria vem até Jesus e apresenta a sua súplica. Por quê? Porque o vinho tinha acabado. E antigamente, você ir num casamento, nos tempos de Jesus, ou você tinha vinho ou você tinha água. Não existia Coca-Cola, Sprite, chá gelado, não tinham essas coisas. Então, acabar um vinho num casamento era um sinal de muita vergonha para aquele povo. Era um sinal de muita vergonha para os noivos. É como se os noivos não tivessem sido capazes de organizar e de planejar o seu próprio evento. Ou não tinham posses suficientes para convidar a quantidade que eles haviam convidado. E é interessante, e nós já vimos diversas abordagens falando sobre Maria que intercede, nós vemos a postura de Jesus que fala, não é a minha hora, e eu vou falar mais sobre isso. Nós podemos falar sobre Jesus em favor dos pobres. Já ouvimos pessoas falando que Jesus transforma a água em vinho e assim ele nos transforma em algo melhor. Já escutamos diversas coisas. Mas eu acho muito interessante, e a chave dessa parte do capítulo 2 é o versículo 4, que quando Maria chega e Jesus fala, e a Bíblia tenta aliviar em algumas traduções, mas ele fala, mulher, o que tenho eu com isso? Não é chegada a minha hora. E pode parecer interessante essa frase, e você fala, mas Jesus mudou de ideia, porque logo depois ele vai. Eu não sei se você já foi a um casamento sendo uma pessoa solteira. Eu não sei se você já foi a um casamento sem estar em um relacionamento com alguém ou prestes a se casar. E eu acho interessante essa palavra usada por Jesus, porque ele, como uma pessoa solteira, provavelmente, se você foi solteiro, você sabe, quando você está no casamento, no que você pensa? Você pensa no seu próprio casamento. Quando chegará as suas bodas? Quando chegará o grande dia? Quando chegará o seu evento? Então Jesus, naquele casamento, quando ele fala, não é chegada a minha hora, e nós vemos isso ao longo do Evangelho de João, que a hora ele falava a respeito do momento de sua morte, o momento em que ele viria cumprir aquilo que ele foi chamado por Deus para cumprir. Então quando ele fala, não é chegada a minha hora, ele estava falando a respeito assim, então, eu não tenho nada a ver com este momento, com este casamento, porque o meu casamento ainda não chegou. E se você pode falar, mas Jesus casou, ele é apresentado como um noivo a nós. Nós, a igreja, somos a sua noiva. Ele se apresenta também em Mateus, em diversos evangelhos, a figura do noivo é apresentada. João Batista fala a respeito disso. Então é muito interessante essa palavra de Jesus. E o outro contexto, nessa primeira parte, é que ele pega, o que ele pega para transformar em vinho, a água. Só que essa água, e você pode ver isso no versículo 6, ele pega em potes de pedra que eram usados pelos judeus para purificação cerimonial. E aí você pode falar, tá, mas o que isso tem a ver? O que é essa? Os judeus, quando eles iam ao templo e quando eles usavam esses mesmos vasos para retirar a água e se purificarem. E o contexto de pegar essa água
e usar para a purificação a água que era usada depois do templo, que era a água que servia para purificar os judeus, e é essa mesma água que é transformada em vinho, mostra a representatividade desse vinho, que nós sabemos, e se você já participou de uma ceia, que o vinho representa o sangue de Cristo, que era esse vinho que era capaz de nos purificar através do seu sacrifício. E numa simples atitude, num milagre muito simples, Jesus revela a sua glória, Jesus revela quem ele é, e João fala isso no final dessa primeira parte. Nós podemos pensar que o reino dos céus a gente apresenta como uma coisa gloriosa, e é interessante que João não escreveria sobre um fiasco social, sobre um casamento que deu errado, sobre se não fosse para testar quem realmente Jesus é, quem realmente Jesus, qual era o seu propósito, qual era se não fosse para revelar a sua glória. Se você fosse o Messias, você não queria fazer a sua primeira grande aparição em público no meio de um total caos, de uma festa que não tinha bebida, de uma festa que estava dando tudo errado. E isso é muito interessante. E aí nós vamos para a segunda parte do capítulo, e essa é muito interessante, que Jesus, ele vai, é o período da Páscoa, e ele vai para Jerusalém, e ele chega no templo, e o templo tinha os mercadores, o templo tinha pessoas fazendo câmbio, pessoas vendendo, trocando dinheiro, e a Bíblia apresenta essa palavra como mercado. O templo tinha sido transformado em um mercado. E Jesus, ele chega e ele vira essas mesas. Jesus, ele sacode tudo, e ele faz um chicote. Você pode falar, poxa, ele machucou as pessoas, mas algumas palavras no grego mostram que esse chicote era usado de um material que era semelhante ao material usado no papel. Então era muito mais sobre o efeito, era muito mais sobre a causa, sobre o que ele estava fazendo, do que realmente a vontade de machucar. Ele queria expulsar as pessoas daquele contexto, porque as pessoas estavam transformando o templo em um mercado. E você pode falar, nossa, mas isso não acontece hoje em dia. Não existem mercadores tentando vender aquilo que deveria ser acessível a todos, não existem coisas, e infelizmente isso continua acontecendo. Só que esses dois eventos tão opostos, eles servem para revelar a respeito de quem Jesus é, o que ele faz, o que ele traz. Jesus, ele vem para a sua vida, ele vai fazer um banquete, como Isaías 25 fala, e esse texto do casamento me lembrou que ele vai fazer aquela mesa, um banquete, servir o melhor vinho, ou ele também vai sacudir as mesas das nossas vidas, ou ele vai levantar aquilo que está de errado em nós e vai transformar tudo. Existe um confronto. Se nós não pensarmos nisso, nós não estamos compreendendo o evangelho em sua totalidade. E muitas pessoas continuam achando que não existe coerência. Só que João mostra que esse Jesus não tem diferença em quem esse Jesus é nesses dois eventos. Aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, é a mesma coisa. Apenas de maneiras diferentes estão sendo apresentadas a mesma situação. Esses dois eventos são capazes de revelar a autoridade de quem ele é, o propósito para o qual ele veio e a glória que ele traz. Só que, nesse caso do templo, ele está revirando tudo. E você pode falar que tanto a resposta de Jesus a Maria e a resposta de Jesus ao templo, às pessoas que vão questionar, mostram a autoridade de quem é Jesus. Porque quando Maria vem, ele pode falar, então, não é o meu momento, você não pode determinar o que eu vou fazer. Como muitas pessoas tentam determinar aquilo que Deus tem que fazer por elas. Jesus tinha autoridade. Jesus, e o povo vai questionar, o povo pede a evidência, o povo fala assim, então, quem é você? Que autoridade é essa que você está falando? Você só é filho de um carpinteiro, quem você pensa que é? Nas entrelinhas, é isso que o povo questiona, mas Jesus, com sua autoridade, ele mostra que ele é o templo. Ele mostra, quando ele fala, vocês vão derrubar este templo, em 3 dias ele será reerguido, e o povo fala, mas a gente demorou 46 anos, demorou muito mais para construir esse templo que havia sido destruído. Como assim em 3 dias? Mas ele não estava falando a respeito daquele local físico, ele estava falando a respeito de quem ele era. E se você é cristão, irmãos, e é essa meditação que eu queria deixar para vocês, você tem que entender que Jesus, se Jesus realmente ocupa o lugar no seu coração, se ele realmente é o seu Deus, ele vai em algum momento sacudir as suas mesas. Em algum momento ele vai virar tudo aquilo, ele vai levantar, empurrar as coisas para debaixo do tapete, achar que a mobília não deve ser mexida. Não é aquilo que Deus faz. Se Deus
tem autoridade sobre a sua vida, ele vai mexer aquilo que precisa ser mexido na sua vida. Você precisa entender, irmão, que Jesus, ele não é apenas um morador, um visitante. Ele é o dono da casa. Nós cantamos aquela música, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. A casa é dele. A gente não tem que deixar nada. A nossa permissão de Jesus morar em nós é simples. Ele vai transformar tudo, ele vai mover como ele quiser, ele vai mexer naquilo que for interessante. Jó sabia disso. E Jó, quando questiona Deus, e é muito interessante quando ele fala: por que me desamparas? Por que você faz isso? Deus, qual é a resposta de Deus? O relâmpago pergunta para você onde que ele vai cair. O mar, eles perguntam alguma coisa para você, como eles perguntam para mim. Deus é o Criador sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós precisamos amar e nos submeter a quem esse Jesus é. E a palavra de transformar o santuário, o templo em um mercado é muito interessante. As pessoas estavam comprando, vendendo, gritando, os animais berravam, urravam, existia barulho, existia uma bagunça. E o próprio Jesus apresenta em Mateus que a casa dele é uma casa de oração. A casa não é uma casa de bagunça. A casa não é uma casa de mercado, não é uma farofada. Quando você sacrifica um animal como eram feitos ali, você deveria estar sendo grato, em oração, refletindo sobre o que aquilo significa. Refletindo que aquele sacrifício deveria ter sido você. Nós deveríamos ser sacrificados naquele mercado, naquele templo. Então, o mercado era um lugar que só cumpria tabela. Ou você acha que num furdúncio, nas pessoas falando, nas pessoas bagunçando, existia oração, existia meditação, existia contemplação? Não existia. Então, o Jesus tirar aquelas pessoas, ele estava tirando a mecânica da coisa. O cumprir o rito só por cumprir, o fazer só por fazer. Ele queria que as pessoas tivessem a consciência do que estava sendo feito, do que aquilo significa. Quando Jesus vê o vinho no casamento, quando Jesus vê os animais, tudo aquilo revela quem ele é, porque compete ao seu sacrifício na cruz por nós. Reflita no significado do sacrifício de Deus. Para de ser mecânico. Pensa, presta atenção, tome isso para você. Você consegue enxergar a beleza nos pequenos sinais que são apresentados na palavra de Deus? Você consegue pensar naquilo que implica o sacrifício de Jesus na cruz por nós, na glória daquilo que Deus fez? Derruba esse templo e eu vou levantar. E as pessoas deviam perguntar: quem esse cara pensa que é para falar como se o templo fosse seu? E a resposta de Jesus é que ele é o templo. Não é que o templo é dele, ele é o próprio templo. Ele é o clímax, ele é o ápice da santificação. Ele é o sacrifício supremo, ele é o cordeiro. Ele é aquele que rasga o véu. E a Bíblia aponta em Ezequiel que um dia vai existir um novo templo tão supremo que todos experimentarão a glória de Deus. E essa glória está em todo lugar, não apenas depois do véu. E esse templo é Jesus. É ele quem rasga o véu. Jesus vem e diz: eu sou o templo. No momento em que Jesus morre, a Bíblia fala: o véu é rasgado. Nós ficamos presos a dogmas. Nós ficamos presos a um rito de um lugar, de 4 paredes, e perdemos o relacionamento. Esse capítulo 2, irmãos, mostra que Jesus deseja um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Nós podemos interpretar que ele se preocupa com os nossos pequenos problemas ao ponto de transformar um milagre simples para ele, diante da sua magnitude, diante do Deus que acalma as tempestades, diante do Deus que vence a morte e liberta a gente do pecado. Transformar água em vinho não era nada, mas para aquelas pessoas era importante. Mas também nós podemos entender que é um Deus que busca o relacionamento, porque ele tenta tirar a mecânica da coisa. Ele tenta tirar o barulho, o rito. Ele quer que a casa dele seja a casa de oração. E ele é o templo. E se ele habita dentro de nós, nós somos a casa de oração. Nós somos a igreja. Então, irmãos, o meu convite hoje é para você, é que você reflita nessa passagem de João 2, que é muito rica, tem muitos elementos, eu poderia falar muito sobre isso. Mas tire a mecânica do tempo. Tire a pressa das coisas que devam ser realizadas. Se sua vida hoje está com pouco tempo, você está fazendo coisa demais e você não tem tempo de fazer uma oração, de refletir sobre quem Jesus é na sua vida, talvez você esteja vivendo errado. Porque Jesus, o que ele quer para nós é um relacionamento
íntimo e pessoal e que depois ele é externado aos outros, como ele fez na cruz por nós. E C.S. Lewis fala que tudo que não é eterno é eternamente inútil. E o meu desejo essa manhã e nesse dia é que você simplifique a sua vida, irmãos. É que você pense ao ponto de você sentir, experimentar, desfrutar da gloriosa presença de Deus na sua vida. Livra das coisas mecânicas. Não se importe com a coisa só porque ela tem que ser feita. Nós não vivemos em uma roda que tem que ser feita para girar. Nós vivemos para nos relacionarmos e santificarmos e professarmos e proclamarmos quem Jesus é nas nossas vidas, para que o mundo veja e testemunhe da glória de quem Ele é. Que Deus abençoe você e venha conosco nessa jornada a respeito de João, um evangelho tão rico que mostra Jesus, o Filho de Deus, que vem até nós e salva e nos livra do pecado do mundo. Que Deus abençoe. Amém.